Bom, então já começamos a nossa live de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o CEAL, que é o Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, que faz parte da estrutura do CAL, né? Nós vamos falar o que ele é, vamos explicar a origem dele, vamos também explicar o que pode trazer de benefício esse órgão dentro do Conselho e quem participa dele, né? Primeiramente, então, eu queria apresentar a nossa chapa. A gente tem todos os dias de lives apresentado um pouco do que é a nossa chapa, de como é que é a nossa conformação, né, de maneira geral. Então, a chapa 3, ela buscou a sua composição ser bem variada, bem diversa, né, com profissionais com vários níveis de experiência, pessoal mais jovem, pessoal com um pouco mais de experiência também, para essa troca ser importante para as relações do Conselho. Também tivemos diversos segmentos profissionais representados na nossa chapa, profissionais, escritórios, empresários, empreendedores, autônomos, servidores públicos, professores, todos eles, né, são importantes para o Conselho e estão representados em nossa chapa também, né. Buscamos a diversidade regional, que era uma das diretrizes de composição da chapa, né, e nós possuímos candidatos em todas as regionais de atuação do CAL. Isso é muito importante, porque a gente tem que tentar levar o Conselho a todo o Estado, e eu acho que a gente consegue, tendo representantes nessas regiões, que isso seja feito de maneira mais rápida, né? E também temos a presença feminina na nossa chapa, que foi valorizada e destacada na nossa composição. Entre as 10 primeiras posições, nós temos 6 mulheres como titulares e 6 mulheres como suplente, o que representa 60% do total real de possibilidade de eleição, né? Porque o Conselho, a eleição, ele é proporcional à quantidade de votos que cada chapa recebe e de acordo com a posição na lista que compõe a chapa. Então, a gente colocou as mulheres no início para dar destaque para a importância e valorizar, e porque elas são a maioria do nosso Conselho. Então, isso tá bem representado também, né? Essa diversidade toda, a gente tentou montar ela porque a gente entende que quanto mais pessoas discutirem as pautas do Conselho, quanto mais profissionais puderem dar opinião, ver seu ponto de vista, que é diferente, né? Nós sabemos que cada um tem um ponto de vista diferente, cada setor tem sua forma de ver, cada campo de atuação também tem. Então, a intenção é que essas pessoas pudessem conversar, se dialogar, e assim a gente realmente puder uma transformação real do Conselho, né? Então, nossas propostas, elas pensam no objetivo para o coletivo, né, para que a gente possa realmente melhorar a arquitetura, né, e fazer com que o CAL chegue mais perto da sociedade, que é a sua função primeira, mas também dos profissionais que fazem parte desse conselho, que tem que estar também interagindo com o CAL e podendo participar, né. Vamos passar agora à questão da apresentação dos participantes de hoje, né, uma apresentação bem rápida, eu vou falar sucinto, depois vou abrir para que eles se apresentem. A Maria Elisa Baptista, ela é recém-eleita primeira presidente mulher do IAB Nacional e é professora na PUC. O Fajardo, ele é conselheiro superior do IAB Minas e ex-presidente do SINARC Minas. Atualmente é diretor tesoureiro do SINARC e também é o nosso candidato a conselheiro federal pela Chapa 3. Né? O outro nosso participante, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, era o Matheus Guerra. Ele é presidente do SINARC e é arquiteto no IFAM. Ele também é candidato pela Chapa 3, mas por questões de incompatibilidade de horários com os serviços dele, ele não pôde participar, né? Então, vamos passar para cada um se apresentar no momento. Maria Elisa, fica à vontade para se apresentar agora. Para estar aqui com vocês nesse debate. Bom, eu sou Maria Elisa Batista, fui presidente do IAB em Minas Gerais no começo dos anos 90, me dediquei sempre a vida toda ao ensino, à academia, né? Fui professora na FUMEC, no Isabela, e há muitos anos na PUC, e sempre me envolvi com as questões da política profissional. Né, acompanhei de perto os trabalhos da ABEA, os trabalhos do SINARC, né, da FNA, participei de alguns encontros, e desde então tenho batalhado no IAB. E esse ano, né, me elegi, quer dizer, fui eleita junto com uma chapa muito diversa, muito interessante, para a presidência da direção nacional do IAB. E é isso que eu queria me apresentar e gostaria de discutir essa questão da história do CAL e a importância do CEAL, mas
Vamos ouvir primeiro o Fajardo, em seguida eu continuo. Fajardo, fica à vontade para se apresentar aí. Cara, meu nome é Eduardo Fajardo Soares, sou arquiteto da UFMG, desde praticamente que me formei. Logo que me formei, prestei um concurso, então faço parte do setor de planejamento da UFMG. Não sou professor da arquitetura, sou arquiteto. Com muito prazer, muito orgulho, faço parte da equipe que tem feito o planejamento da universidade, né? Desde que foi criado o campus, quer dizer, faço parte. Essa equipe foi criada depois de Eduardo Mendes Guimarães, né? E a partir dos anos 80, eu fiz parte dessa equipe, e a partir de 2005 fui para a Escola de Arquitetura para retomar os estudos, onde concluí meu mestrado de ambiente construído e patrimônio sustentável, e participei também lá no Laboratório de Arquitetura Pública, que foi uma das primeiras experiências, não no Brasil, mas que eu conheço, né? Foi já um embrião dessa experiência em ATIS, né? Arquitetura Pública, que a gente atendia tanto as prefeituras carentes, mas também as pessoas carentes. Então, já desde essa época, quer dizer, há 15 anos, já tenho alguma experiência na área de ATIS. Atualmente, participei também, sempre militei, desde que me entendo por cidadão, sempre militei no DA, depois participei de várias diretorias do IAB, e dos sindicatos, arquitetos, onde atualmente sou tesoureiro, fui presidente, né? E atualmente sou conselheiro federal suplente e membro permanente da Comissão de Política Profissional do CalBR. Estamos aí pleiteando agora ser o conselheiro titular para dar prosseguimento ao trabalho que ia desenvolvendo, inclusive em ATIS. Bom, só para completar uma coisinha, já que uma das coisas principais que nós concluímos nesse trabalho, nós fizemos lá na Comissão de Política Profissional, foram duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro foi o RT social, né? Que para quem faz ATIS, isso é muito importante. Se for pagar um RT para cada projeto de ATIS, isso fica dispendioso dentro da remuneração de ATIS, que é pouco, né? Que a ATIS vai trabalhar com volume de trabalho, com vários, com um conjunto de obras, muito trabalho. E também outros trabalhos que nós foi lá na CPP que implantou, né, os 2% do CAL para editais, para ser aplicado em ATIS. Que ATIS, para quem não sabe, né, é assistência técnica de habitação de interesse social. Então, basicamente é isso. Ótimo, obrigado, Fajardo. Eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Ademir Nogueira, eu sou arquiteto urbanista, eu tenho uma empresa de atuação no patrimônio cultural e também trabalho um pouco como autônomo, né? Eu sou da cidade de Lima Duarte, que é vizinha de Juiz de Fora, uma cidade pequena do interior, que tem em torno de 17 mil habitantes. Então, assim como muitos arquitetos que trabalham nas cidades menores, eu sei das dificuldades que as pessoas vivem, né? Eu passo dificuldades aqui, perco serviço para leigo, perco serviço para outros profissionais que acham que são arquitetos, enfim. Né? Mas estamos na luta aí e vamos continuar tentando melhorar o conselho. Né? Então vamos passar agora para a apresentação geral, né, para a primeira rodada de conversa. Eu vou começar falando porque eu vou tentar explicar para quem não conhece ainda, porque pode ser que algumas pessoas não saibam o que é o CEAL, o que é isso, sua composição, e depois nós vamos entrar nas outras informações que os convidados vão trazer para a gente. Né? A gente fica falando a sigla CEAL, né, e às vezes as pessoas não sabem o que significa isso. Significa Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Né? Esse colégio ele foi criado junto da lei que criou o Conselho de Arquitetura, que é a Lei 2.378 de 2010. No seu artigo 61, ele criou, na verdade ele não criou, ele indicou para que o CAL criasse esse colegiado permanente com a participação das entidades, dos arquitetos urbanistas, para tratar de questões de ensino e do exercício profissional. Então, a nossa lei, quando ela indicou isso, ela criou um elo de ligação entre o CAL e as entidades, para que eles pudessem, em alguns campos, trabalharem junto. Nós sabemos que cada um tem a sua função, o CAL tem a função de orientar, disciplinar a arquitetura, fiscalizar, né, tem a questão da valorização também, e na questão principalmente da valorização profissional, há um sombreamento de funções com as outras entidades. Né? Então, criou-se
organismo, essa estrutura dentro do CAL, para que nesse sombreamento elas pudessem trabalhar em conjunto, em harmonia, para desenvolver a arquitetura e urbanismo no Brasil, né? Obedecendo a isso que a lei determinou, o CAL-MG instituiu o CEAL aqui na sua estrutura. Então, a gente tem o CEAL nacional, né, e cada estado tem o seu CEAL, né? Esse colégio, ele tem natureza consultiva, então ele não é deliberativa. As 10 que passam por ele tem que passar depois por um outro órgão para ser aprovado, mas ele é um local de fomento de debate, né? E como eu disse, para tratar das questões de ensino e formação, e da questão do exercício profissional. Tem outras coisas que a gente vai ver ali depois que ele abarca também. No CAL-MG, o seu regimento interno, ele criou a composição, que atualmente é a seguinte: o Colégio de Entidades ele é formado pelo presidente do conselho, pelo coordenador da Comissão de Ensino e Formação, pelo coordenador da Comissão de Exercício Profissional, por um representante do IAB, por um representante do SINARC e por um representante da ASBEA. Esses 3 últimos que eu falei são entidades da arquitetura e urbanismo, né? O colégio de entidade ele tem algumas competências, né? Como eu disse, a maioria delas é de propor. Nada do que ele delibera é definitivo, mas é um órgão de tratamento e de diálogo, né? Então, ele tem como competência propor e apreciar sobre temas de debate relacionados às questões de interesse da profissão e da sociedade, participar de atividades conjuntas de entidade de arquitetura com o CAL, né, então fazer essa ponte para a valorização da arquitetura e urbanismo, propor ações de formação na questão do ensino, de conhecimento dos arquitetos, das questões de capacitação, né, também propor ações de fiscalização da profissão. É um órgão que tem que tratar desse assunto, sim. Ele não é terminativo, como eu disse, mas é um órgão que pode ser utilizado para debater. Então, é interessante que as entidades também, fica até indicativo aqui, elas também proporem ideias de fiscalização, de atividades, para trazer para o CEAL, para que o CEAL, debatendo aquilo, encaminhe para a Comissão de Exercício Profissional, para que o CAL possa implementar também ações nesse sentido, né? Ações de divulgação da tabela de honorários, né, que ela é indicativa, tratar de matérias que tem a ver com arquitetura. Há pouco tempo atrás passou no CEAL ali umas modificações com relação ao decreto estadual sobre a questão de combate a incêndio, então assim, o CEAL também se manifesta sobre isso, né? É basicamente isso. Então assim, o CEAL tem muitas funções importantes que auxiliam o conselho, né? E é uma estrutura que ela existe, ela é a ponte entre como eu disse, entre as entidades e o CAL. E, como a gente vai ver aqui, a gente tem propostas da Chapa 3 para melhorar esse organismo dentro do CAL, para que ele possa trabalhar melhor e, consecutivamente, a gente tenha um desenvolvimento da arquitetura também, né? Eu vou passar, então, para a Maria Elisa agora, para ela falar um pouco do histórico da formação do CAL e por que essas entidades tiveram esse acesso, né, ao Conselho, por que isso apareceu na nossa lei, né? Fique à vontade. Então, Demir, eu acompanho essa história do CAL desde que eu entrei para o IAB nos anos 90, né? Mas ela vem desde antes, né? Sempre houve, desde que se definiu no Brasil que a arquitetura era uma profissão regulamentada, né? E isso foi lá no começo dos anos 30, né? Quando se criou o CONFEA e o CREA. Desde aquela época que os arquitetos têm um sonho de ter um conselho próprio, né? Nada contra os engenheiros, de maneira alguma, mas as nossas atribuições profissionais, o nosso modo profissional, o nosso ethos profissional tem características muito próprias, né? Uma maneira de ver o mundo, uma inserção na discussão das cidades. Então, sempre os arquitetos quiseram ter o seu conselho próprio. Ora, isso foi foco de discussões por muitos anos, de que maneira isso aconteceria, né? No começo dos anos 90, havia já um projeto de lei que transformava o Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, numa ordem, né? A exemplo um pouco da Ordem dos Advogados e se mirando, por exemplo, no Colégio de Arquitetos da Espanha, né? E na Ordem de Arquitetos de Portugal. Então, havia essa ideia de se criar a partir daí. Na época, a gente tinha 3
entidades nacionais, já expressivas, né? Isso quando eu comecei a acompanhar, né? Talvez outras pessoas possam contar a história ainda anterior. Mas no começo dos anos 90, quer dizer, isso tem 30 anos, a gente tinha já a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, que reunia as escolas, os cursos de arquitetura. Ela foi criada no final dos anos 70, depois ela teve um período um pouco parado, depois ela recuperou uma vitalidade, e nesse período ela era muito vigorosa. Nós temos que lembrar que foi um período de redemocratização do país. Foi nessa época também que os sindicatos conseguiram se impor e que a federação, Eduardo pode falar melhor sobre isso, mas que a Federação Nacional dos Arquitetos também era muito expressiva, né? A gente acompanhava uma série de eventos e de encontros, e o Instituto de Arquitetos do Brasil, que foi criado em 21, ele era, então, o mais antigão aí dessa tríade, né? E essas três entidades, elas discutiam e tinham também visões, às vezes, um pouco diferentes do que seria esse conselho. Havia sempre um consenso, né, de que era preciso ter um conselho próprio, mas havia também uma crítica a como o sistema CREA-CONFIA funcionava, não é? Com uma certa lentidão, muito dividido estadualmente, né? Então você precisava ser autorizado a trabalhar em outro estado, então tinha uma visão de federação muito, muito restrita ainda, né? Então os arquitetos tinham essa vontade de trabalhar dessa maneira, e já nesse período, então, começaram as discussões do que seria esse projeto de lei. Foram feitas várias versões do projeto de lei, e numa certa altura se incorporaram a essa tríade das entidades também a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas e a Associação de Escritórios, a ASBEA. Então, essas 5 entidades, o IAB, a FNA, a ABEA, a ABAP e a ASBEAS, criaram como se fosse um grupo, né, um colégio ali, que a gente chamava de CBA, que era o colégio, e eles, Colégio Brasileiro de Arquitetos, que era o grupo que estaria discutindo e propondo. Finalmente, né, e também acompanhavam essas discussões os estudantes através da FENEA, da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Então, eram essas 5 profissionais, mais os estudantes, e conseguiram finalmente que um projeto de lei fosse aprovado e foi sancionado pelo presidente Lula, né, no final desse mandato dele, no final de 2010, e o CAL foi então criado, e criado assim, de repente a gente tinha o CAL e de repente tinha que acontecer tudo, e de repente tudo tinha que funcionar, né? E isso enfrentando pressão do sistema CREA-CONFIA, que, é claro, lamentava a nossa saída, não é? Feito diz o nosso amigo Tiago do Rio Grande do Sul, não só porque a gente é lindo, mas também porque a gente era uma parte importante arrecadatória, né? E aí enfrentamos muitas dificuldades na divisão e nas discussões das atribuições, mas tivemos uma vitória muito significativa, que foi as atribuições profissionais estarem previstas na lei que criou o CAL. Então, isso para nós é uma tranquilidade, porque é uma profissão importantíssima, regulamentada, e que então demanda, né, uma formação adequada, uma continuidade formativa. Então, essa questão da educação continuada para os arquitetos, isso é patente, né? A gente estuda a vida inteira. Aliás, qualquer profissão séria é assim que funciona. E também a questão da gente ter uma relação aí com as escolas, com os cursos e tal. Bom, criado o CAL, eu participei da primeira gestão como suplente aqui em Minas Gerais, e na segunda gestão eu fui conselheira federal, e aí sempre atuei na área de ensino, na Comissão de Ensino e Formação. Depois que eu deixei de ser conselheira, eu acompanhei as discussões das diretrizes curriculares, e aí aconteceu esse rebatimento muito interessante, que as nossas atribuições foram criadas, foram listadas na lei a partir daquilo que estava previsto nas diretrizes curriculares, e essa revisão das diretrizes curriculares passou a se mirar naquelas atribuições da lei para imaginar os cursos que a gente precisa ter.
Então, há uma relação muito próxima, né, entre as nossas discussões da regulamentação profissional e as discussões da formação. A partir daí, a gente tem verificado as discussões de como essas 5 entidades, que foram o motivo, o cérebro, vamos dizer assim, né, da criação do CAL, como que elas se inseririam dentro dos debates acontecidos no CAL. O CAL é um conselho, é uma autarquia, a função dele é fiscalizar, é orientar e é proteger a sociedade do mal profissional e proteger a sociedade do exercício ilegal, no sentido do exercício que põe em risco, né, aquilo que a arquitetura e o urbanismo justamente tenta garantir, que é a qualidade de vida de todo mundo, dos cidadãos. Então, essa discussão das entidades dentro do CAL se dá pelo CEAL, como você falou muito bem. E é no CEAL que reúne, né, esses vários olhares dessas entidades, os CEALs regionais, locais, estaduais, eles têm composição própria. Eu hoje tenho assento no CEAL do CAL-BR, no CAL Brasil, como presidente do Instituto de Arquitetos. Então, os presidentes dessas 5 entidades sentam ali, e são vários os assuntos que a gente traz, exatamente para enriquecer as possibilidades do CAL ser, de fato, um conselho para todos os arquitetos, incorporando todas as visões dos campos profissionais e atuando, como o Eduardo falou, por exemplo, atuando nesse incentivo, né, da gente assumir, de fato, o papel social da profissão. Então, tem aí a assistência técnica, a ATIS, né, verbas destinadas para isso, temos o apoio para cursos, o apoio para formação continuada, e coisas até extraordinárias, né? Por exemplo, a gente trabalha junto com o pessoal da ABNT, na discussão das normas técnicas, que vão acabar impactando o nosso exercício profissional. Então, acho que o CEAL, ele é um campo de reunião desses olhares das entidades e que também, né, ele tem uma via dupla, ele também ajuda a fortalecer as entidades dão essa alma para o CAL, né, para o CAL não ser apenas uma instituição burocrática, né, fiscalizadora, mas ele tem esse outro espírito que é trazido exatamente pelo associativismo dos arquitetos e urbanistas. É isso que eu queria dizer sobre o CEAL. Ótimo, muito obrigado. Fajardo, agora então, o que você pode falar para a gente da questão das propostas nossas com relação ao CEAL, da questão de maneira geral, de o que a gente pode fazer para melhorar esse órgão dentro do Conselho e cumprir a sua função de contribuir para a sociedade? Tá, primeiramente, eu quero dizer assim, o colegiado, o colégio de entidades, não é nenhuma novidade. O CREA tem um colégio de entidade. Tá? Inclusive, no segundo andar do CREA, funcionam sedes de várias entidades que não têm recurso para pagar seu aluguel. Nós mesmos, sindicatos de arquitetos, de 2005 até a criação do CAL, nós funcionamos lá na sede, foi criado pelo presidente Marco Túlio. Então, assim foi criado o CAL, nós somos despejados de lá, sabe? Não fazia sentido continuar lá. Então, não é uma novidade essa questão do colegiado em si. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, que isso não é uma benesse que o Conselho, né, não é um favor que o Conselho cria para as entidades. Porque, na realidade, as entidades que criaram o Conselho, isso nem no CREA também é. Só para citar um fato curioso, histórico, que o IAB é mais velho que o CREA. O CREA é de 33, o IAB é de 21. E quem criou o CREA, ironia, foi um arquiteto e um engenheiro agrimensor. O arquiteto é o Morales de los Rios, Afonso Morales de los Rios, que criou. E quem criou o CREA foi o IAB, clubes de engenharia, e na época era o Sindicato Nacional de Engenharia. Então você vê que, tanto num como outro, foram as entidades que criaram. No caso do CREA, ele foi criado porque na crise de 29, né, teve muita imigração de profissionais de todos os níveis, inclusive de engenheiros arquitetos, para o Brasil. E os profissionais daqui se sentiram na obrigação, né, para se garantir,
de criar um instrumento, um órgão que o defendessem, né? Que os garantisse. E aí foi criado o CREA, foi para isso que foi criado na época. E o Afonso de Morales de los Rios, ele foi presidente do CREA, do CONFIA, né? De 34 a 60, ou seja, durante 26 anos. É o cargo mais longevo que tem no sistema. Bom, o problema não vou começar a retomar aqui do antigo, né, do Conselho, é que estabelece que começou a ter um pouco da discussão, um pouco, não muito, né, da atribuição profissionais, que aí numa disputa que os engenheiros civis começaram a se achar no direito de fazer arquitetura, ainda que a malha, né, do curricular não os garantisse. Então, isso vem seguindo o sonho dos arquitetos há muitos anos, até que, recentemente, né, depois de várias tentativas, tivemos nos anos 90 mesmo, não foi aprovado pelo Congresso, até que conseguimos, e as entidades, mais uma vez, se reuniram e criaram, né, o Conselho do Arquitetura e Urbanismo. Né, foi um debate intenso, muito mesmo, para a gente sair do CREA, porque o CREA também, e se ouvir do presidente, para ele foi muito ruim perder, não só a questão da nossa arrecadação, nós somos 10% do CREA, mas eu acredito muito nisso, que é a massa crítica que a gente tem, né? Essa visão mais plural que tem a formação de arquiteto, isso tinha um peso muito grande dentro do sistema CONFIA. Tanto é que a resolução 1010, né, da qual nós tiramos toda a nossa legislação, foi muito bem construída e foi muito bem debatida pelo corpo de arquitetos. A resolução 1010. Então, eles sentiram falta exatamente, não em demérito aos colegas da área da engenharia, mas exatamente pela nossa formação, né, nós sempre tivemos uma massa crítica mais ampliada, né, nos debates, nas plenárias, era muito perceptível isso. Mas chegou um momento que a gente tinha que separar mesmo, exatamente por essa disputa que hoje ainda prevalece, que nós temos que superar, porque a profissão, quem lhe dá é seu currículo, é sua malha curricular, é aquilo que você estuda. Né? Bom, formado o conselho, onde eu acho que o conselho colegiado ele pode atuar. A nossa lei lá, né, principalmente o CAL, ele está ali para disciplinar, né, para a nossa profissão e para fiscalizar. Tá? O artigo 24 ele fala que, além disso, né, textualmente diz que o conselho, além dessa questão da disciplinar a profissão, está ali para o aperfeiçoamento, a capacitação profissional. E aí, as entidades, nesse sentido, as entidades não vão ser meramente um consultor. É muito importante a entidade exatamente para ajudar o conselho na formação continuada, na qualificação, na capacitação dos profissionais, né? Como você diz, no auxílio à fiscalização. E tudo isso, as entidades têm essa grande importância, essa imensa importância de organizar trabalhar junto com o conselho. Não é simplesmente um colégio, entidade, como eu disse antes, como fosse um favor do conselho, retribuindo as entidades para criasse um colégio e ficasse ali para simplesmente desse palpites. Não, é para construir junto com o conselho uma série de políticas. Tá? Na discussão, por exemplo, essa grande questão que nós estamos discutindo agora, que os donos de escritório, sobre os problemas dos aplicativos que são caríssimos, né? A fiscalização, que eu disse, agora a minha Pichote falou, eu queria até falar sobre isso, que eu sabia que me fugi, sobre a importância também das entidades nessa discussão, ampliar, e eu digo que são todas as entidades que têm que trabalhar em conjunto. E, nesse sentido, nós temos que ampliar essas entidades. Atualmente, só 3 entidades fazem parte desse colegiado, que é o sindicato, né? Que é o IAB e que é a ASBEA. Né? Infelizmente, pelos problemas burocráticos, a ABEA, né, que só tem o CNPJ nacional, não pôde participar. E mesma coisa a ABAP. Então, acho que uma das propostas nossas, a FENEA também, é ampliar, né, vencer essa questão burocrática para ampliar
a plenária do Conselho, para daí surjam políticas novas, surjam ações realmente que efetivamente colaborem com a gestão do CAL. Não só uma gestão burocrática, mas junto à população, junto a essa categoria, porque é um trabalho muito exaustivo do CAL, inclusive para interagir com a população. O trabalho de ATIS, por exemplo, tem essa técnica. Esse é o tipo de trabalho que deve ser encaminhado pelas entidades, né, os seus editais. Né? E, então, nesse sentido, a gente pretende, eu acho, a gente tem que ampliar. Uma coisa que eu queria dizer também, isso para nós, o CEAL de Minas Gerais foi um dos primeiros a ser efetivado, um dos primeiros, foi na gestão passada. E faltam vários, né, conselhos da federação para implantar o CAL. E, nesse sentido, acho que foi muito positiva a criação do nosso CAL, porque nós demos, né, esse pontapé inicial, demos esse exemplo. Agora, nós precisamos ter realmente um CAL participativo, que a administração, a gestão do CREA não vejam as entidades como sua oposição, como dificultador, mas como facilitador para a sua gestão. É inerente. Porque, ora, se for as entidades que criou o CAL tem que trabalhar junto com elas. No caso específico do sindicato, por exemplo, a resolução 38 do Conselho fala para o Conselho observar a questão da remuneração digna, do piso salarial. O Conselho pode atuar nisso, na medida que ele pode fazer gestão, por exemplo, junto às prefeituras, quando saem esses editais, né, oferecendo salários aviltantes. Então, o Conselho ele pode atuar nessa gestão. Já o sindicato, ele vai atuar de maneira judicial. Então, tanto o sindicato quanto os conselhos atuam em par e passo os dois. Né? O CAL, pela sua estrutura, pelo seu peso político, né, de antemão, talvez nem precise você recorrer a judicializar uma contenda por questão de piso salarial. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, é um exemplo claro disso. Sempre que havia um edital, né, de prefeitura oferecendo trabalho para os arquitetos com salários aviltantes, né, estamos cansados de ver aí, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rio Grande do Sul faria gestão da prefeitura, mostrava a gestora, a prefeitura, que dali era um salário inadmissível para um nível de um arquiteto, um nível superior, ganhar R$3.000 por mês, 2.800, né? É o que se chama de salário aviltante. Também o conselho o colegiado vai discutir junto com o CAL a questão da tabela de honorário, né? Refazer a tabela, se for o caso, né? É uma tabela muito positiva, muito boa, que a tabela o pessoal precisa entender que ela é o norte, ela é o mínimo, ela não é o teto, ela é o mínimo, ela é o norte, exatamente para evitar que se aviltem os preços, para evitar que haja concorrência desleal entre os pares. Então, a tabela é esse norteador que todas as profissões têm, todos os conselhos têm. E as entidades é muito importante exatamente para essa pedagogia junto aos profissionais, para evitar esse jogo rasteiro, esse jogo de aviltamento de preço, de rebaixamento de preço, para ganhar qualquer custo, que no final saem todos prejudicados. Então, é fundamental, né, a presença do colegiado. Não é o favor, ele é uma peça importantíssima para uma boa gestão do CAL, junto à sociedade, junto aos profissionais. Ele tem que ser ampliado, ele tem que ser modernizado, mas nunca desprestigiado. Então, basicamente, é isso que eu teria a dizer inicialmente sobre como eu vejo o seu colegiado, como eu vejo a inserção do sindicato nesse colegiado, que, aliás, o sindicato, junto com o IAB, como já disse, são os criadores, né? No caso, a FNA, que é a Federação dos Sindicatos, né? Como um dos criadores, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Eduardo, eu queria completar uma coisa que você falou, que eu acho importante, né? Que é essa participação da FENEA nos CEALs, né? A FENEA no CEAL do CAL-BR, ela agora tem assento, né? Então, essa aproximação com os estudantes, ela é necessaríssima,
né? Porque em pouco tempo são esses os jovens que serão os profissionais vinculados ao conselho, né? E aí você tem toda a razão para o CEAL, né, conseguir de fato funcionar e operar todas essas contribuições que podem ser dadas pelas entidades, ele precisa ter autonomia, né, de funcionamento, ele precisa ser ouvido e ele tem que ter uma previsão orçamentária dentro do CAL, quer dizer, através de projetos, mas é preciso ter uma previsão orçamentária para que o conselho, para que o CEAL possa exercer essas várias atividades que são complementares às tarefas principais do CAL, né? Para que a gente consiga, de fato, contribuir para o Conselho de Arquitetura. É muito bem lembrado, eu ia tocar nesse ponto, esqueci muito, tem que ter um orçamento, tem que ter recurso para seus programas, para as suas atuações. Eu acho que as falas elas são bem convergentes, a gente vai vendo, a gente vê primeiro o histórico do que é o CEAL, do que é a criação do conselho, né? E a gente vê um pouco do Fajardo falando da criação lá no início, até do próprio CREA, depois a Maria Elisa falando da criação do nosso conselho em si, e a gente vê que as entidades elas tiveram um papel importante nessas criações, né? E isso rendeu para elas, não como um prêmio, como foi falado, mas uma possibilidade de participar do conselho, porque justamente, como o Fajardo disse, o CAL ele tem como função aprimorar, tem até a palavra que a gente sempre fala, pugnar pela arquitetura. Ninguém sabe o que essa palavra é, eu só descobri depois que entrei no conselho, que vi isso na lei, foi porque pesquisar no dicionário, né? Que é uma questão de lutar, é uma questão de incentivar, ela é uma palavra até interessante o conceito dela, apesar de ser feio e ninguém conhecer, né? Mas a gente tem essa questão, o conselho tem de pugnar pela arquitetura e urbanismo, e isso também faz parte das entidades, né? E é interessante como a Maria Elisa disse, a gente tinha basicamente 6 entidades trabalhando para a criação do conselho. E atualmente em Minas, nós temos só apenas 3 entidades representadas. Então, eu acho isso uma falha. Sei que, em alguns casos, talvez seja, né, erro do próprio CAL-MG, alguns erros a gente sabe que está no CAL-BR, enfim, mas eu acho que isso a gente tem que ajustar para que a gente consiga trazer todas essas entidades para o nosso CEAL aqui de Minas, para a gente estar completinho. Porque eu entendo que cada uma dessas entidades vai trazer uma visão diferente do campo de atuação. Cada uma representa um setor da arquitetura, um grupo diferenciado, e isso vai trazer, porque muitas vezes, às vezes eu acho que uma ideia minha linda, maravilhosa, quando outra pessoa começa a ver, não, peraí, isso aqui vai dar errado, isso aqui. Então você vai aprimorando e vai chegando num consenso que fica muito mais próximo de uma coisa execuível verdadeiramente do que as ideias ficarem soltas, né? A gente tem o IAB, que já tem um know-how muito grande, já tem uma capilaridade muito boa, o SINARC também, mas que já tem uma visão mais voltada para o profissional contratado, né? A gente tem a questão da ABEA, que é de ensino, né, as BEA de empresários, de escritórios, né, e os estudantes, sim, eu acho que eu sinto muita falta deles, eu até cheguei a entrar em contato com a pessoa da FENEA para ver se a gente conseguia fazer esse meio de campo nessa gestão agora, mas acabou não indo para frente, né, mas eu acho que a FENEA é fundamental, porque as ações que o Conselho cria, eles têm que repercutir primeiro nos alunos, para que quando eles saiam dali, já saia um profissional que já tem uma noção do que é o conselho, já tem uma noção das situações. E a visão que o estudante tem, ela é muito diferente do profissional, né? E às vezes a gente muda, a gente quando vira profissional, a gente esquece algumas coisas dos estudantes, mas que às vezes aquele ideal, aquela coisa que está no nosso coração quando a gente é estudante, de mudar o mundo, de mudar as coisas, isso às vezes se perde na profissão e a gente precisa ter alguém ali dentro para trazer esse fogo de novo para a gente não perder isso, né? Então, para mim, eu sinto que a FENE é algo primordial no nosso conselho, né? E eu acho que, e dentro das nossas ações, né, falando mais especificamente da nossa chapa, essa é a proposta nossa, de tentar fortalecer o CEAL, não só para que as atitudes que ele tome tenham respaldo e tenham validade, e como disse aqui, tenham orçamento para que execute as questões, mas também que seja ampliado, né? E aí a gente tem que aparar essas arestas. Onde está o erro? É em Minas, no CAL-BR, então vamos tentar. Por isso que é importante a gente eleger o Conselheiro Federal, e aí o Fajardo está aqui como nosso
candidato a conselheiro federal, para que as ideias que a gente tem em Minas, elas repercutam no CalBR, porque como a gente sabe, se algumas pessoas não sabem disso, é bom falar aqui agora, o CalBR, ele trabalha como se fosse um órgão legislador, né? E o Estado, ele é o executor. Então, muitas coisas a gente executa o que o CalBR fala, e às vezes a gente também não concorda muito com aquilo. Então, tem que ter esse diálogo entre os conselhos estaduais e o CalBR para que a gente afine as legislações que eles façam para elas serem executadas aqui embaixo. Então, é muito importante a gente conseguir eleger. E nós só conseguiremos eleger o conselheiro federal se tivermos maioria dos votos. Então, eu vou pedir de novo o voto, mas já deixo agora o pedido de voto na chapa 3 já pré-adiantado para vocês, né? Eu vou abrir, então, agora para as considerações de maneira geral, né, e vou começar com a Maria Elisa, né, que além dela ser a nossa convidada, é mulher, então vamos privilegiar as mulheres também. Ademir, nós não estamos precisando de privilégio nenhum, nós estamos precisando de equidade. Mas, olha só que interessante, o IAB começou a discutir, né, no começo desse ano, a importância da gente estar próximo do CAL, né? E aí a importância de todas as entidades estarem próximas, né? A gente está enfrentando um momento de muita dificuldade no país, né? Problemas muito sérios e que repercutem imediatamente na nossa vida profissional. A gente como professor, a gente como autônomo, a gente como funcionário público, a gente como trabalhando em qualquer instituição, em qualquer instância da nossa profissão, que é uma profissão que se dedica ao território, né, ao bem-estar das pessoas, à solução de questões da vida cotidiana, foi uma profissão muito impactada por esses problemas que nós estamos enfrentando aí, trágicos, né, não só da pandemia, como da destruição de uma série de órgãos de planejamento, as questões de fiscalização ambiental e tal. Então, nesse momento, é muito importante, sempre foi, mas eu imagino que esse ano isso ficou mais patente ainda, que os arquitetos e os urbanistas estejam unidos, né? Porque a nossa luta é uma só, né, aquela coisa que a gente fala, é fazer um mundo melhor para todos, né? Então, nessa luta, é importante que as entidades estejam muito próximas do CAL. E aí nós começamos a discutir no IAB nacionalmente quais seriam as nossas propostas, né? O que a gente imagina que o Conselho deveria retomar, ou reforçar, ou avançar. E é muito legal porque nessa chapa 3, né, que é essa chapa que eu estou apoiando declaradamente, foi uma imediata adesão a essa discussão dos princípios e dos pontos de pauta, né? E a chapa avançou nesse debate e completou aquelas propostas iniciais do IAB e ajustou e discutiu isso no território, né? E uma das propostas importantes que estavam ali e que eu estou vendo que a chapa mantém é exatamente fortalecer o CEAL, né? Fortalecer o CEAL para que a gente consiga ter essa articulação. É um período muito difícil para o associativismo, as pessoas estão com dificuldades de se mobilizarem, de estarem próximas nos debates, né, de participar das entidades, inclusive. Então, o Conselho também tem essa possibilidade de agregar tudo isso, né? Então, é importante, porque muitos estados nem sequer implantaram o CEAL. Então, Minas está a esse passo, eu acho que tem que fortalecer, tem que trazer as entidades locais de arquitetos e urbanistas e tem que dar um vigor e enfim, uma força para o CEAL para que a gente possa, de fato, trabalhar juntos, né? É isso que eu queria dizer, acho que é importante, assim, né? Nós estamos num momento em que ou a gente trabalha junto ou nós estamos perdidos, né? Vamos dizer assim. É isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês e dizer que amanhã não tem a menor dúvida, amanhã eu voto na chapa 3, vou aproveitar, né, para, se tiver algum coordenador de ensino nos ouvindo, também apoiar a chapa que o IAB tem apoiado para o conselheiro federal representante das instituições de ensino, que é a chapa do colega Walter Caldana, do Mackenzie de São Paulo, e da Naya Alban, da Federal da Bahia.
né, para que a gente tenha um 28º conselheiro lá, junto com o Fajardo, nessa luta nossa. Obrigada, Ademir, obrigada, Fajardo. Obrigada, Chapa 3, né? Nossa, que De agradecemos. nada. Fajardo, as considerações aí. Bem lembrado, Maria-Elisa, essa questão aí do Conselho Federal do ensino, isso é fundamental. O que eu quero reforçar, antes de mais nada, Maria-Elisa lembrou bem aí, que a Chapa 3 ela foi construída a partir de um programa, é assim que a gente faz política. Não foi simplesmente um grupo se reuniu, vamos concorrer, você vai ser isso, aqui. Não, em cima de um programa. E não é falacioso, estou dizendo, não, exaustivamente discutido. Tanto o IAB, né, através do COSU, eu participei, foram vários sábados que a gente se reunia, quanto a Federação Nacional dos Arquitetos. É em cima de um programa, né, qual o programa, o que a gente quer para o Conselho. E daí você vai angariando, né, os elementos, os personagens, e, né, de acordo com o seu histórico, que possam se encaixar ali para levar esse programa adiante. Então é muito importante que seja dito isso. Outra questão que tem que ser, né, é sempre bom ressaltar, que muita gente confunde CAL, né, o Conselho, com as entidades. São coisas absolutamente distintas. O Conselho é uma autarquia federal. Como eu disse, ela está ali principalmente para disciplinar, né, a profissão e para fiscalizar. E o IAB, para cuidar da questão dos arquitetos, e o sindicato, para a questão do trabalhista, do profissional, a luta trabalhista profissional, as BEDs, os escritórios, os interesses do dono do escritório. Mas eles se complementam, evidentemente. Inclusive, foi muito bem lembrado essa questão que a gente atravessa uma situação muito delicada no país. Isso também não é um discurso meramente panfletário, é tão delicado e tão de verdade que há uma tendência, né, no Congresso está acontecendo isso, uma lei tentando acabar com os conselhos. E, na realidade, que nós estamos vivendo atualmente é uma tentativa de desmonte de toda a sociedade civil. De toda a sociedade civil. Da mesma maneira que a reforma trabalhista vai nos julgar, né, se ela prosseguir dessa maneira, ao século XIX da Revolução Industrial, os primórdios, que agora os trabalhadores estão percebendo a necessidade do sindicato. Você vê a mobilização dos motoqueiros, né, de aplicativos, dos iFood da vida aí, em São Paulo, que eles perceberam qual a falta que faz o sindicato para ajudá-los, né, para eles terem uma legislação mínima, que eles não têm proteção nenhuma, além de ser muito mal remunerados, eles não têm proteção para o seu veículo, que é a sua ferramenta de trabalho, se sofre acidente, eles não têm proteção nenhuma, então eles estão sentindo na pele a necessidade do sindicato, tá? Que é fundamental. Foi acontecer no século XIX, na Revolução Industrial, quando os trabalhadores perceberam que tem que se reunir. E trabalhador se reúne para reivindicar seu trabalhista em torno de quê? Do sindicato, nem em torno de um clube. E a questão do conselho, que é fundamental. Para que serve o conselho? Eu costumo usar uma palavra que pode parecer, às vezes, muito pesada. O conselho evita o charlatão. Para que existe o conselho? Para regulamentar a profissão. Se você não tem uma profissão regulamentada, qualquer um pode dizer que sabe que a profissão vai exercê-la. Então, é fundamental um conselho, tá? Para exatamente você ter essa regulamentação, ter garantia para a sociedade saber que ele está, né, tendo aquele profissional devidamente registrado no conselho, e se tiver algum problema, elas têm para onde recorrer, inclusive. Agora, se não tem conselho, fica a sociedade entregue a qualquer um charlatão. A palavra correta é essa mesmo. A qualquer um que se diz que pode exercer aquela profissão. Não é mesmo? Então, é fundamental de ficar atento a esse discurso que eu vejo está tendo eco, né, na população, depois desse massacre que teve aí, né, essa demonização de funcionário público, demonização de conselho, desmanchar toda a sociedade civil para ela ficar toda desorganizada e ficar entregue a qualquer aventureiro. Então, é muito importante que a categoria, e aí já um trabalho em conjunto dos conselhos, para assegurar para a população um atendimento realmente adequado, um atendimento que tenha, né, um respaldo naquilo que a pessoa se formou, na sua formação profissional, que não é qualquer um, não é um aventureiro. E, nesse sentido,
né, é que é fundamental que apoiemos o conselho. A gente não pode exigir só os direitos, não. A gente tem que ter os deveres também. Eu percebo, as pessoas querem muito direito, mas quando falam os deveres, se sentem, né, um pouco assim acuadas. Eu só quero os direitos. No sindicato tem que ver muito isso. Quer os direitos, mas os seus deveres com o sindicato, os seus deveres com a sua associação, os seus deveres com o seu conselho. Então, é muito importante que estejamos atentos a isso, essa tentativa de acabar com a sociedade civil, de aí sim desregulamentar toda a sociedade civil, tá? Que aí vai ser realmente um desastre. E a Chapa 3, ela está debatendo tudo isso o tempo inteiro, o programa, e um dos programas é exatamente, né, qualificar o conselho, né, e reforçar, né, as entidades para que seja uma luta igual, para que a sociedade realmente ela tenha os seus legítimos profissionais, seus legítimos representantes. Então, é basicamente isso que eu quis dizer. Espero que me tenha feito entendido. Muito obrigado, Fajardo. Já vamos concluir, então. Eu só queria falar uma coisa bem rápida. É importante, a gente não entrou no detalhamento dessa questão das atribuições do Conselho, das entidades, mas é interessante, o Fajardo falou, o CAU é uma autarquia federal. Como uma autarquia federal, ele tem que seguir leis, regimentos, regulamentos, tem uma certa burocracia, então o CAU ele acaba sendo mais rígido do que as entidades. As entidades elas são mais livres para agir. Ela pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, assim, todo mundo segue as leis, claro, mas ela tem mais liberdade. Então, eu acho que quando o Conselho consegue criar esse mecanismo de junção com as entidades dentro do CEAL, ele consegue quebrar um pouco essa rigidez e consegue estar mais próximo dos profissionais, que é um dos questionamentos, das questões que a gente sempre vai ver falar, essa questão de que o Conselho não está próximo dos profissionais. Então, eu acho que o CEAL ele é um ponto de amarração, uma ponte também, que pode fazer, sim, o CAU chegar mais perto de todos os profissionais. Né? É claro que eu acho que o Conselho tem que ter seus mecanismos próprios, porque isso é importante, mas o CEAL pode ser essa alavanca também. Então, eu quero mais uma vez lembrar a todos aqui que amanhã nós temos a eleição do Conselho, começa hoje, né, às 0 horas, vai até às 23 horas do dia 15 de amanhã, né, tem um ambiente de votação, que o Carlos já disponibilizou, já enviou um e-mail, que acho que é votarquiteto.com.br, né, depois a nossa chapa ela vai estar divulgando algumas coisas, algumas informações de como votar, né, eu queria agradecer também a participação da Maria Elisa e do Fajardo, né, queria convidar todos aqueles que ainda não decidiram em quem vai votar, estudem as nossas propostas, a gente tem nossas redes sociais, entrem em contato conosco, se for preciso, mande mensagem, a gente tem respondido as mensagens que têm chegado até a gente, para esclarecer algum ponto, ou até mesmo uma sugestão, alguma proposta, né, eu sei que eu tenho a completa convicção de que nossas propostas são as melhores, são as que estão mais próximas de serem executadas, então eu tenho toda a garantia, podem comparar nossas propostas com as outras chapas, que eu tenho certeza que vocês vão preferir as nossas, então fica aqui a dica para vocês, e amanhã votem chapa 3, né? Muito obrigado, gente. 3.